Boa tarde, ou melhor, bom dia, né? É o hábito de dar aula à tarde aí, mas bom dia para você aí que está conectado com o canal Educação, bom dia para todos os polos, bom dia para todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma manhã de aula do nosso canal Educação, né? E agora com Geografia, né? Nossas duas últimas aulas desta sexta-feira, desta manhã de aula de sexta-feira, né? Como vocês observam aí, como os dias passam rápido, né? Semana passada, sexta-feira passada, nós estávamos aqui trabalhando Oriente Médio e aí hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar a produção de combustíveis fósseis, né? O destaque para a nossa aula de hoje é exatamente fontes de energia. E aí destacando, enfocando essa parte aí dos combustíveis fósseis, né? A produção de combustíveis fósseis. Tranquilo? Galerinha, eu destaco para vocês que qualquer dúvida, né? Não conclua a nossa aula ficando com dúvida. Com qualquer dúvida, coloque aí no chat, tá? Para nós resolvermos aqui a sua dúvida, tirarmos a sua dúvida, ok? Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Então, gente, olha só. Como vocês observam aí no nosso slide inicial, né, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, né? Destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, né? O nosso conteúdo, produção de combustíveis fósseis. Pois é, galera, o nosso foco de estudo hoje são fontes de energia, tá? E a data de hoje é esta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, tá? E no nosso slide seguinte, né, nós temos o nosso roteiro de aula, o nosso itinerário a ser seguido, com destaque aí para objeto do conhecimento, ou seja, qual o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, galerinha? Produção de combustíveis fósseis, tá? Os objetivos da nossa aula, ou seja, os objetivos aqui do nosso trabalho, é exatamente proporcionar a vocês, fazer com que vocês, por meio desta aula, né, saibam conhecer as principais fontes de energia utilizadas hoje e as consequências socioambientais desses usos, reconhecer a importância no cenário internacional e o processo de formação das seguintes fontes de energia, ou seja, do petróleo, do carvão mineral, o gás natural, ou seja, esses três combustíveis fósseis, tá? Entender a participação dos maiores produtores e consumidores de energia, entender a participação dos maiores produtores e consumidores da energia produzida por essas fontes, além da hidroeletricidade, termoeletricidade, energia nuclear e as fontes de energia alternativas, né? As fontes limpas, tá? A nossa aula, né, nós vamos, no decorrer da nossa aula, trabalhar, resolver questões, exercícios durante a aula e no finalzinho teremos uma atividade para casa. Então, esse é o nosso roteiro de hoje, né? O nosso itinerário a ser seguido hoje. E no slide seguinte, olha só, nós temos aqui uma introdução sobre fontes de energia, né? Aí na imagem que você vê à direita do seu vídeo, você logo vê uma referência aqui às fontes de energia, né? Com destaque aqui para a energia eólica, né? Essa que é produzida a partir do vento, para energia solar, né? Ou seja, essas placas fotovoltaicas que absorvem aí a energia solar e aí produz, né, a energia fotovoltaica. E aqui no fundo a temida energia nuclear, tá? E olha só, gente, com relação a fontes de energia, o que nós podemos, né, considerar, conceituar o que vem a ser fontes de energia. Então as fontes de energia, galerinha, elas são recursos naturais usados pelos seres humanos para a criação, tá? Opa, pronto. Para a criação de energia, geralmente usada onde? Nas atividades do dia a dia. Então as fontes de energia, né, são esses recursos naturais, né, que são usados aí pela sociedade, pelos humanos, para a criação de energia. Essa energia vai ser usada
como vai ser usada nas atividades do dia a dia. Vai ser utilizado na indústria, vai ser utilizado no comércio, nas residências, né? Ou seja, o uso doméstico. E aí, gente, essas energias, né? Elas podem ser renováveis, né? Ou seja, elas são renováveis quando os recursos usados não acabam com o uso, né? Ou seja, não chega a extinguir. Então, são energias renováveis aquelas em que os recursos, né, são considerados infinitos, né, praticamente infinitos, né, não tem fim, né, vamos dizer assim, né, não expiram, não acabam aquela fonte, tá? E não renováveis, né, o que vem a ser as não renováveis, né? As não renováveis são exatamente o contrário, né, são aquelas que com o uso acabam, né? Como por exemplo os combustíveis fósseis, tá? Então olha só, as energias renováveis, né, são provenientes da água, do sol. Professor, mas a água, se não tiver cuidado, um dia acaba. Mas a água, né, não é como por exemplo, né, os combustíveis fósseis, como é o caso aí do petróleo, como é o caso do carvão mineral. Vocês sabem que a água tem todo aquele ciclo da água, né, em que ela passa aí para o estado evapora, depois volta para o estado por meio das chuvas, né? Volta novamente para a superfície, tá? Então, olha só, as energias renováveis são provenientes da água, do sol, do vento, da biomassa, tá? E aí, já no caso as energias não renováveis, é o caso do petróleo, o gás natural, o carvão mineral, tá? É a energia nuclear também, ela não é renovável, ok? No caso dessas três últimas, que vocês estão vendo aí, ou seja, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral merecem um destaque maior por serem combustíveis fósseis. E aí vocês sabem que no momento atual que nós vivemos, né, de grande poluição atmosférica, tá, que causa todo esse problema aí, intensificação do efeito estufa, aumento das temperaturas, né, ou seja, aquecimento global. Esse problema, em grande, né, parte, né, maciçamente é causado por o quê? Pelo quê? É causado pelo uso de combustíveis fósseis, como é o caso aí do petróleo, que é a principal, ainda é a principal fonte de energia utilizada no mundo, tá? Ou seja, em termos de matriz energética mundial, o petróleo corresponde a 31,6%, né? E aí existem várias matrizes. Só o petróleo corresponde por todo esse percentual, ou seja, o petróleo é muito utilizado ainda, né? Apesar de todos esses problemas que ele, né, e o gás e o carvão mineral causam, mas no caso específico aí do petróleo e do carvão mineral são bastante utilizados, e aí eles lançam para a atmosfera, né, no decorrer aí da sua queima, dióxido de carbono, gás carbônico. E aí isso contribui para o quê? Isso contribui para intensificação aí do efeito estufa, aumento do aquecimento global. Ok? Olha só. No nosso próximo slide, o que nós podemos observar? O Brasil, né, faz uso dessas energias, né? Essas energias que nós destacamos anteriormente é usada aqui no Brasil, tá? É claro que uma é usada mais, outra menos, mas todas essas fontes de energias que nós destacamos anteriormente é usada aqui no Brasil, ok? Então o Brasil faz uso dessas energias, tanto as renováveis, como o petróleo e o gás natural, quanto as limpas, né? Como a elétrica, a eólica, a solar, entre outras. Essas fontes de energia apresentam diversas vantagens e desvantagens. Então, cada fonte de energia ela apresenta vantagens e desvantagens, né? Umas apresentam em maior quantidade, outras menos, mas ambas, né, apresentam vantagens e desvantagens. Então, olha só, elas podem ser limpas, ou seja, as fontes de energia podem ser limpas, que se refere exatamente, né, àquele tipo de fonte de energia, né, que não destrói, não impacta
o meio ambiente e até mesmo renova-se com o seu uso, tá? Essa é a fonte de energia limpa, tá? E aí no quesito desvantagem, cita-se inicialmente qual é a desvantagem aí da energia limpa. É exatamente o valor inicial de investimento, né? Que na grande maioria, infelizmente, ainda é de alto custo, tá? O exemplo aí é a energia solar, a energia fotovoltaica, tá? Aquelas placas, elas são muito caras, apesar de com o decorrer do tempo, né, ela tá ganhando um pouco mais de espaço, mas mesmo assim, né, apesar também da facilidade das empresas, né, colocarem uma facilidade entre aspas, né, ou seja, aumentar, por exemplo, o número de parcelas, né, para a pessoa adquirir aquele produto, mas no geral ainda é o que? Ainda é um tipo de fonte de energia considerado o quê? De alto custo, tá? Ou seja, o valor inicial de investimento, né, para esse tipo de fonte de energia é elevado. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Você que está nos assistindo aí pelos diversos polos do nosso estado, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, alguma pergunta, alguma dúvida? E a imagem que vocês observam aqui à direita? A imagem que vocês observam à direita são exatamente, né, torres, né, que fazem a transmissão da energia que vem de algum local, de alguma fonte geradora, né? Normalmente aqui no Brasil, tá? A maior parte dessa energia é gerada pelas hidrelétricas, tá? Então essas torres aí são linhas de transmissão, né? Que levam essa energia produzida aí nas hidrelétricas e aí levam para diversos pontos do nosso país, né? Levam para as subestações, posteriormente, até finalmente chegar nas residências. Tranquilo? Olha só, tipos de fonte de energia, né? Tipos de fontes de energia. Então, as fontes de energia, galera, podem ser de dois tipos, né? Como nós já destacamos aqui, elas podem ser renováveis e não renováveis, tá? As energias renováveis ou limpas, né? As energias renováveis ou limpas são aquelas que se renovam naturalmente no meio ambiente. Podemos citar, por exemplo, aí a energia produzida pela hidrelétrica, que é a partir da água, a solar, a partir do sol, a eólica, a partir do vento, a geotérmica, a partir do calor que vem do interior da terra, a biomassa, né, a partir aí de elementos como determinados vegetais, a lenha, né, por exemplo, tem o biocombustível, né, como por exemplo aquele que é feito a partir da cana de açúcar, o etanol, tá? Tem o próprio biodiesel, né, onde se utiliza aí o óleo da mamona, o óleo do girassol, tá? Então são exemplos aí de biomassa. Os oceanos, aí no caso dos oceanos, galerinha, o oceano ele pode produzir energia de duas formas, né? Apesar de não ser tão popular, né? Já que o tipo de investimento é alto, né? E aí em termos de engenharia ainda também precisa aperfeiçoar mais um pouco. A energia produzida aí pelos oceanos, né, pode ser obtida de duas formas, né? Com a elevação das marés, né? Vocês sabem que em determinado período do ano as marés elevam e abaixam, né? E aí, esse movimento de elevação e redução da maré, né, isso pode ser utilizado, né? Pode ser implantada ali uma usina e aí aproveitar, né, essa movimentação natural, né? Essa elevação e essa redução das marés. Então isso pode ser aproveitado como fonte de energia. A outra forma são as ondas, né? As ondas do oceano. Então, no caso, quando o aproveitamento do oceano é por parte das marés, aí nós chamamos de energia maremotriz. Quando a energia do oceano é aproveitada aí por meio das ondas, nós chamamos de ondomotriz, tá? E além do hidrogênio, né, outra fonte de energia, tá? A imagem que você observa, né, destacando aí as fontes de energia consideradas
renováveis, ou seja, limpas, né? Nós temos aqui, né, como vocês observam aí na imagem, a solar, né? Ó, as plaquinhas fotovoltaicas aqui, ó, captando a energia do sol. Nós temos aqui a hídrica, né? Ou seja, a hidrelétrica, né? Vocês sabem que a hidrelétrica, né, consiste em se represar um determinado rio, né? Faz toda aquela estrutura lá, aquela barreira, né? E aí onde são colocadas turbinas, né? E aí a movimentação da água faz movimentar aquelas turbinas, né, para a produção de energia. Nós temos aqui a eólica, tá? Produzida a partir da força do vento. E aí a do oceano aqui logo abaixo, né, que é a oscilação das marés, né, a maré motriz. A geotérmica, que aproveita o calor do interior da Terra, e a biomassa. O exemplo de biomassa, aproveitamento do bagaço da cana. Galerinha, aproveitamento do bagaço da cana, da casca do arroz. Então são exemplos aí de biomassa, tranquilo? Essas energias não são produzidas pelos seres humanos, e sim pelo próprio planeta. Um ponto muito importante aí para que você memorize, né, para que você guarde, que essas energias não são produzidas pelos seres humanos, e sim pelo próprio planeta Terra. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando, galerinha, qualquer dúvida, tá? Coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvida, ok? Posteriormente, né, nós vamos ter exercícios, né? Nós vamos ter resolução de questões. Então, tudo tranquilo, né? Tá compreensível? Tudo ok? Então, vamos lá. Vamos avançar para o nosso próximo slide. Olha só. As fontes de energia agora... Nós destacamos anteriormente as renováveis, né? Agora nós vamos dar um enfoque nas não renováveis, né? Agora o foco é exatamente nas não renováveis. Então, gente, olha só. As fontes de energia não renováveis são aquelas que podem se esgotar com o uso excessivo para a geração de energia. Então, aquele uso constante, excessivo, tá? De uma determinada fonte de energia, aquilo ali pode causar o seu esgotamento. E aí, essas fontes de energia não renováveis, né, elas consistem exatamente em ser aquele tipo de fonte de energia que se esgota com o uso excessivo para a geração de energia, né? Elas são bastante conhecidas e usadas no dia a dia, e aí como exemplo, né, de fontes de energia não renováveis, nós temos aí o petróleo, nós temos o carvão mineral, nós temos o gás natural e nós temos a energia nuclear, né? No caso das três primeiras, ou seja, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, são combustíveis fósseis, tá? Olha só, a imagem aí que você observa à direita do seu vídeo, né, destacando as fontes não renováveis de energia. Nós temos, como nós já destacamos, o petróleo, né, o gás natural, o carvão mineral, né, e a energia nuclear, tá? E aí, esses três que vocês observam aqui, olha só, são o que? São combustíveis fósseis, né? Tá? São combustíveis fósseis. E aí, esses três, né, ao serem usados, ao serem queimados, né, eles lançam para a atmosfera um percentual considerável aí de dióxido de carbono, né, que contribui aí para a intensificação do efeito estufa e aumento do aquecimento global. No nosso slide seguinte, olha só, fontes renováveis de energia, gente. Olha só, galerinha, as fontes renováveis de energia. As fontes renováveis de energia são aqueles recursos naturais que não se esgotam com seu uso, ou seja, renovam-se ao longo do tempo naturalmente. Então essas fontes renováveis, tá? Elas
Guardem esse detalhezinho aí, tá? É que elas não se esgotam com o seu uso, ou seja, renovam-se ao longo do tempo naturalmente. Tá? Então é um tipo de fonte, né, que a gente podemos considerar como infinita, né? As energias renováveis, praticamente infinitas, né? Já que no caso aí da água, né, o seu uso, né, de forma irracional pode vir causar no futuro aí a redução, a carência considerável desse tipo de recurso, tá? Então, olha só, as energias renováveis, né, elas são consideradas limpas, né? Por que são consideradas limpas? Por não serem poluentes e causarem poucos impactos ao meio ambiente. Então essas fontes renováveis de energia, uma característica muito importante dela, um benefício, né, uma vantagem grande desse tipo de fonte de energia, das fontes renováveis, é exatamente o fato, né, de serem consideradas limpas, né, por não serem poluentes e causarem poucos impactos ambientais. Em alguns casos, esses impactos, né, são pequenos, né, e em outros não há impacto. Tá? Então, olha só, em alguns casos, né, esses impactos, né, são pequenos. Em outros, não há impacto no meio ambiente, como no caso aí da produção de energia solar e eólica, né? A eólica, o impacto é muito pequeno, né? Mínimo, né? Algumas dessas fontes são permanentes, como é o caso aí do vento, a luz solar. Outras podem acabar dependendo, ó, mas veja bem, dependendo de como são usadas diariamente, como a água, né? Então observe esse finalzinho, né, que algumas dessas fontes elas são permanentes, como é o caso do vento, né? Ou a luz solar, e outras, se o uso for feito de forma irracional, né, se o uso não obedecer aqueles princípios do desenvolvimento sustentável, podem o quê? Pode vir a acabar, né? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Olha só, energia eólica, tá? Destacamos aí o caso aí das fontes renováveis de energia. E aí vamos especificar agora da característica de cada uma dessas fontes de energia renováveis, né? Como é o caso aí da energia eólica. A energia eólica, galera, ela é gerada pela ação do vento. Então a força dos ventos, né, movimentam turbinas, né, de aerogeradores, né, aqueles enormes cataventos, né, que você vê em determinadas áreas litorâneas, né? Aqui mesmo no nosso estado, no nosso Piauí, nós temos, que por sua vez fazem com que a energia mecânica seja convertida em energia elétrica, tá? Que por sua vez seja convertida em energia elétrica. E aí, com relação à energia eólica, o Brasil se destaca muito, principalmente a região nordeste do nosso Brasil, viu, gente? A região nordeste aqui do nosso Brasil, ela é grande produtora de energia eólica, né? Com destaque aí para os estados do Rio Grande do Norte, a Bahia, o Ceará e o nosso Piauí, né? São destaques aí com relação à produção da energia eólica, essa energia que é obtida, né? Ela é gerada pela ação do vento. E a energia solar? Essa energia solar, galera, ela é produzida pela captação dos raios solares. Então a energia solar, ela é produzida pela captação dos raios solares. Então o que capta os raios solares, né? Esses raios solares, eles são captados, né, por meio de painéis fotovoltaicos, né, que convertem o calor em energia elétrica, né?
E além disso, ainda tem os painéis térmicos, né, que utilizam o calor solar para aquecer a água. E aí, aquecendo a água, vai gerar um vapor e aquele vapor pode movimentar uma determinada turbina, ok? Então é dessa forma que a energia solar é produzida, né? É caracterizada. Então veja bem, veja que a energia solar, ela consiste no quê? Ela consiste em se captar, né? Faz a captação dos raios solares por meio de painéis fotovoltaicos, né? E aí eles convertem o calor obtido em energia elétrica, mas também pode ser, esse é o mais popular, inclusive que é usado em residências. Aquelas placas escuras que vocês observam no teto de algumas residências, tá? E aí tem uma outra forma, né, que é representada exatamente pelos painéis térmicos, né, que utilizam calor solar. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai aquecer um determinado recipiente com água, ali vai produzir, é claro que aquilo ali vai evaporar, e aí aquele vapor vai ser captado e vai ser usado para movimentar alguma turbina e aí produzir a energia, né, elétrica. Ok? Então esse segundo já é mais no sentido de uma usina, né, de produção de energia. Olha só, energia hidrelétrica, a energia hidrelétrica, a popular energia hidrelétrica, muito utilizada, né? A mais utilizada aqui no nosso país, né? Já que as próprias características, né, naturais do nosso país propiciam, né, e propiciaram a implantação de usinas hidrelétricas, né? Já que nós temos uma grande quantidade de rios, né? Nós temos uma densa malha fluvial, tá? E aí a maioria maciça dos nossos rios são rios, né, que apresentam desníveis, são rios planálticos, né? E aí por apresentarem quedas d'água, isso facilita a implantação de usinas hidrelétricas, né? Já que esses desníveis, né, vão fazer com que a água tenha uma maior velocidade e assim movimente, né, as turbinas, né, que vocês sabem, né, que a hidrelétrica consiste ali no represamento do rio, coloca-se, né, é construída uma barragem, né, uma represa, e aí tem várias aberturas ali onde temos as turbinas, e aí com a água que passa naquelas aberturas, né, movimenta turbinas, e aí a partir daquela movimentação que a energia elétrica é produzida. Tranquilo? Olha só, a energia elétrica, ela é o quê? Ela é criada pela força dos rios, né, que movimentam as turbinas, tá? Para a geração de eletricidade. É comum em regiões de rica hidrografia. Brasil, rica hidrografia e relevo de planaltos, tá? O caso aqui do nosso Brasil. E a energia maremotriz, galerinha? A energia maremotriz, tá? Essa energia maremotriz, como vocês podem observar, né, é uma energia que é obtida, né, a partir do que? Ela é obtida do mar, mas em que situação? Ela é adquirida, né, por meio da construção de turbinas nos mares, né, que são movimentadas pela força da água, né, e assim gera-se a energia elétrica. Como assim a força da água? Maremotriz, elevação da maré. A maré sobe, depois baixa, sobe, depois baixa. Então isso, tá, movimenta uma turbina e aí essa movimentação vai fazer com que a energia elétrica seja gerada, tá? Mas aí, como nós já destacamos anteriormente, existe uma outra forma de se obter energia, tá? Usando o mar, né? Que é a energia ondomotriz, né? Aquela produzida a partir da movimentação das ondas.
Essa que você está observando aí, a maremotriz, é a movimentação, a elevação e redução das marés. A ondomotriz, o movimento das ondas. Mas ambas utilizam o quê? Ambas utilizam o mar. Ou seja, é obtida a partir do mar. Olha só, agora a biomassa, né? A biomassa, outro exemplo aí de energia renovável, tá? E aí, gente, a biomassa ela é adquirida, né, pela queima de substâncias de origem orgânica. Ocorre com a combustão da lenha, bagaço de cana, né, resíduos agrícolas, né, e excrementos animais, né, fezes de animais, tá? No caso que os biocombustíveis, né, são considerados biomassa, como nós destacamos anteriormente, por serem produzidos com base no quê? Com base em vegetais de origem orgânica, né? Como é o caso aí da cana-de-açúcar. Vocês sabem que a partir da cana-de-açúcar, né, produz-se o etanol, né, o famoso álcool, tá? Aqui no Brasil utilizamos muito a cana-de-açúcar, né, para a produção do etanol, mas o etanol também é produzido a partir do milho. Também se produz o etanol. E aí agora, o último aí em destaque é exatamente a energia geotérmica. Então, gente, olha, a energia geotérmica, essa outra fonte de energia renovável, tá? Ela é obtida, né, quando se aproveita o calor do interior da Terra, tá? E aí esse calor da Terra é transformado em eletricidade, né, nas usinas geotérmicas ou geotermais. Não é comum no Brasil o uso desse tipo de energia, é muito comum num paísinho ali da Europa, né, chamado de Islândia, né? Lá é muito comum esse tipo de uso, né? Esse aproveitamento do calor do interior da Terra, tá? Então a energia geotérmica é aquela que consiste no aproveitamento do calor do interior da Terra, né? E aí esse calor é transformado em eletricidade nas usinas geotermais, né, ou geotérmicas. Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos avançar? Olha só, no nosso próximo slide, né, como vocês podem observar aí na imagem, nós temos aí, para que vocês, né, internalizem melhor, né, a imagem ela mostra o quê? A imagem ela mostra, né, uma hidrelétrica, no caso aí a hidrelétrica de Itaipu, né? Então observe aí, né, que a hidrelétrica ela consiste aí no represamento do rio, né? Você observa esse grande lago ao fundo, né? Aqui, né? Esse grande lago. E aí, olha só, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a represa, olha só. Olha a represa. E aí aqui nós temos, olha, essas aberturas aqui, por onde a água vai passar, e aí ela vai movimentar o quê? Ela vai movimentar umas turbinas, né, que existem aqui. E aí a movimentação dessas turbinas, a partir da força da água, né, dessa água que está represada, né, vai gerar energia, né? Vai gerar energia. Inclusive é a fonte mais utilizada, né, domesticamente, comercialmente no nosso país. Já como nós destacamos anteriormente, devido às características naturais que o nosso país apresenta. Nós temos uma densa malha hidrográfica, né, fluvial, e aí, além de ter essa densa malha hidrográfica fluvial, são rios planálticos, né, ou seja, rios que apresentam desníveis, que apresentam quedas d'água, e aí isso faz com que a água se direcione de uma forma mais veloz, com mais força, tá? E aí essa situação é propícia, né, para se aproveitar, né, essas características, né, e assim gerar energia hidrelétrica, ok? Tranquilo? Olha só,
na nossa imagem seguinte, né, como vocês observam aí, ainda referente à energia hidrelétrica, vocês viram, né, digamos, uma imagem mais panorâmica, né, para que assim vocês entendam como essa energia é produzida, tá? Como é feita a implantação desse sistema. E aqui vocês observam de uma forma mais interna. Olha só como essa energia é produzida. Veja bem, aqui nós temos o reservatório. Olha o reservatório. Ó. Esse aqui é o reservatório, né? Tá vendo? Ou seja, essa água, esse mar d'água, né, que foi represado. Né? E aí a vazão dessa água é controlada aqui, ó, por essas turbinas, ou melhor, por essas aberturas. Né? Aí veja bem, aqui nós temos o reservatório, aqui canal, né, esse duto, por onde a água vai passar, né, por esse canal. E aí, olha só, ao passar por esse duto, o que vai acontecer? Né? Tem-se uma turbina que vai ser movimentada. E aí, o gerador, ele vai o quê? Ele vai gerar energia que vai ser enviada por estas linhas de distribuição de energia para diversas partes. Então, observe ó, que nós temos inicialmente, nós temos aqui esta represa. Né? Isso aqui é uma represa. Né? É a represa, né? Feita de concreto, bem resistente. Nós temos aí a represa. E aí nela nós temos aqui a abertura. Ó. Tá vendo? Isso aqui é a abertura. Ela vai represar a água. Ó. Tá vendo aqui essa porção azul? Que é a água. Vai represar a água. Na represa tem-se aqui uma abertura, né? Ou seja, esse duto, esse canal. Essa água vai se dirigir por esse canal até chegar aqui na turbina, que vai movimentar essa turbina. E aí aqui no gerador, né? Essa energia, né? A partir do gerador, ela vai ser encaminhada aí para as linhas de distribuição de energia. E assim encaminhadas para diversas partes, né? De um território. Tranquilo? Então é desta forma em que a hidrelétrica funciona. Né? Ou seja, é a partir desse esquema aí que vocês observaram neste slide, né? Que vocês estão vendo aí na tela. Tranquilo? Alguma pergunta? Bem fácil de entender, né? Olha só, no nosso slide seguinte, agora nós temos aí um resumo, né? Que destaca as vantagens e desvantagens das hidrelétricas. Tá? Então, quais são suas vantagens? Vamos primeiro listar aqui as vantagens. Utiliza-se de um recurso renovável, no caso a água, que em teoria, né, não vai acabar, existe todo aquele ciclo da água, que ela parte do líquido para o gasoso, depois volta para o líquido. Existe, né, desde que esta água seja usada de forma racional, tá? Observe, de forma racional. Então, uma das vantagens dessas hidrelétricas é exatamente utilizar-se de um recurso renovável, a água. Outro ponto. O custo operacional é baixo, né? Comparado a outras formas de se obter energia. Então, o custo operacional é baixo. E a outra característica é exatamente baixos índices de poluição. É a vantagem aí da hidrelétrica, ou seja, seus baixos índices de poluição. Tranquilo? E agora, professor, como desvantagem, quais as desvantagens das hidrelétricas? Olha só, como desvantagens, nós podemos destacar, né, que elas não podem ser instaladas em qualquer lugar, né? Só podem ser instaladas em locais favoráveis, ou seja, locais que têm
uma densa malha fluvial, né, uma rica malha hidrográfica, rios planálticos, né, rios com quedas d'água. Exigem, outra desvantagem, exigem por isso a instalação de considerável rede de transmissão. Né? Então, porque, como assim, professor? Considerável rede de transmissão. Exatamente pelo fato delas serem instaladas longe de, muitas vezes, né, na maioria das vezes, longe de grandes centros. E aí, para essa energia, né, chegar às cidades, né, à população, é necessário o quê? A instalação de considerável rede de transmissão, ou seja, longas redes de transmissão. A rede de transmissão que nós estamos destacando, ó, são essas, observe aqui, ó. Olha aí, essas aqui que são as redes de transmissão, viu? Tá, essas torres com esses cabos, tá? Então essas aí é que são as redes de transmissão, ok? A outra desvantagem, seu potencial é limitado, apesar de usarem recursos renováveis, né? Então ela tem um potencial limitado mesmo usando um recurso renovável, né? Que no caso, que recurso é esse? A água, né? Então, a água, ela é esse recurso utilizado aí na produção dessa energia hidrelétrica. É só observar aqui o termo hidro, ó. É referente à água. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte, né, nós já destacamos aí, como vocês estão observando, as vantagens e desvantagens do uso das hidrelétricas. E aí, como vantagens, vocês podem observar, utiliza-se de um recurso renovável, que é a água, o custo operacional é baixo comparado a outras formas de se obter energia, e são baixos do que os índices de poluição. Aquela questão de lançar para a atmosfera dióxido de carbono. Não, os índices de poluição das hidrelétricas são baixos. Não é que ela não polua, né? Que ela não emita poluição, né? Mas os índices de poluição são baixos, ok? E as desvantagens, né, se refere exatamente ao fato de só poderem serem instaladas em locais favoráveis, né, locais que têm densa malha hidrográfica, rios com quedas d'água, exigem a instalação de considerável rede de transmissão, né, longas redes de transmissões, aquelas torres, aqueles cabos, né, seu potencial é limitado, apesar de usarem recursos renováveis. Olha só, agora nós temos aí algumas questões, né? Nós temos um exercíciozinho, né? Duas questões aí para nós resolvermos. E com certeza, né? Como vocês são atentos, como vocês são bons alunos, né? Vocês prestaram atenção aí às explicações iniciais, tá? Vocês vão conseguir resolver aí essas duas questões. A primeira questão diz o seguinte: as fontes de energia podem ser classificadas conforme sua origem, em renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de energia têm como principal característica as fontes renováveis de energia têm como principal característica o quê? Vamos analisar aqui as alternativas. Letra A: necessidade de baixos investimentos financeiros para a produção elétrica. Será que as fontes renováveis têm essa característica? Necessidade de baixos investimentos financeiros, né, para a produção elétrica? Contrário, né? Nós observamos lá no início que uma das características negativas ainda, né, das fontes renováveis é exatamente o alto investimento, né, na instalação. Então a letra A nós já podemos descartar, ela está errada. Letra B: utilização de elementos ambientais finitos, né, que tem fim, para a produção energética. É o contrário, né?
As fontes renováveis, elas consistem no uso de elementos ambientais infinitos. Então aqui está também errada a letra B. Ficaram as letras C, D e E. E aí, galera? Letra C, D ou E? Letra E? Letra D ou C? Letra C. Dependência da utilização de combustíveis fósseis para a sua produção. Gente, uma das vantagens das energias renováveis, tá? É não depender de não usar combustíveis fósseis. Aquelas fontes de energia, tá? Que se encaixam aí como combustíveis fósseis, né? Elas são não renováveis, tá? Então a letra C, ela está errada. Ficaram aí as letras D e E. Letra D. Emissão de poluentes atmosféricos causadores do aquecimento global. Negativo, né? Uma das grandes vantagens das fontes de energias renováveis é exatamente nessa não emissão de poluentes atmosféricos que causam o aquecimento global. É por isso que se estimula o uso dessas fontes renováveis. A alternativa correta, né? Letra E. Ou seja, as fontes de energia podem ser classificadas conforme sua origem em renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de energia têm como principal característica a utilização de recursos naturais que possuem capacidade de regeneração. A alternativa correta aí para a primeira questão, letra E de escola. Ok? Então, as fontes renováveis de energia têm como principal característica a utilização de recursos naturais que possuem capacidade de regeneração. O vento, o sol, a água. Tranquilo? Tranquilo, né? Segunda questão, vamos lá, segunda questão. Segunda questão. Então, olha só, a segunda questão diz o seguinte: qual alternativa abaixo apresenta somente fontes renováveis de energia? Será que é a letra A? Nuclear, solar, biomassa e geotérmica. Olha aí a nuclear, tornando aqui a questão errada, né? Então não é a letra A. Letra B, gás natural, carvão mineral e nuclear. Nenhuma das três são fontes renováveis, né? Nem o gás natural, nem o carvão mineral e nem a energia nuclear. Então também está errado. Ficaram aí as letras C, D e E. Letra C. Geotérmica, petróleo, nuclear e solar. Olha a nuclear e o petróleo aqui bagunçando a alternativa. Tá? Também está errada a letra C. Ficaram aí as letras D e E. Letra E. Carvão vegetal, petróleo e geotérmico. Olha o petróleo aqui, ó, tornando a questão errada. A alternativa correta, letra D de dado, tá? Essa é a questão correta. Qual alternativa abaixo apresenta somente fontes renováveis de energia? Então, olha só. A letra D, né, nela consta somente fontes renováveis de energia. É o exemplo aí, é o caso da energia solar, da eólica, da geotérmica e da hidráulica. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha só. No nosso slide seguinte, agora o foco, de uma forma mais detalhada, é exatamente, né, nós vamos voltar a nossa atenção exatamente para as fontes não renováveis de energia. Então nós já caracterizamos, já conhecemos bastante aí sobre as fontes renováveis. Agora nós vamos conhecer, né, nós vamos caracterizar as fontes não renováveis de energia. Olha só, essas fontes não renováveis são aquelas que não se renovam rapidamente no meio ambiente, sendo consideradas combustíveis fósseis. Ou seja,
Seu uso, seu uso é altamente poluente e causa grandes impactos no meio ambiente. Então é por isso que seu uso é criticado, é condenado, exatamente em decorrência, tá? É, dessa grande quantidade de poluente que é lançado na atmosfera e que causa impactos ambientais, né? Não só na atmosfera, né? Mas outros, é, em outros pontos, tá? Que os poluentes são lançados. Então, como vocês podem observar, as energias não renováveis, elas são provenientes de reações químicas naturais realizadas no interior da crosta terrestre, exclusivamente em rochas sedimentares, e vocês vão já saber ao que nós estamos nos referindo. Olha só, essas energias não renováveis, né, elas são provenientes de reações químicas naturais realizadas no interior da crosta terrestre. Isso aconteceu há milhões de anos atrás, né, na casa de 10 a 500 milhões de anos atrás, né, e isso ocorreu exclusivamente em rochas sedimentares e são provenientes de matéria orgânica, tá? Por isso recebem o nome de combustíveis fósseis, ok? E quem são mesmo essas fontes de energia? Quais são elas, né? Ou seja, é o petróleo, é o carvão mineral e o gás natural, tá? Esses elementos demoraram centenas de anos, centenas de milhares, né, de anos, né, para serem produzidos, aí na casa de 10 a 500 milhões de anos para serem produzidos, né? Ou seja, professor, mas eles vão voltar a se formar, sim, mas observe que não é no tempo humano, é em tempo geológico, né? Ou seja, é um tempo muito longo, né? Um tempo que nós não estaremos mais por aqui, né? Já que é um tempo, observe aí que são colocados aí milhares, milhões de anos, né? Para que essa fonte de energia, né? Para que essas fontes de energia sejam produzidas. Então observe aí que quando vocês ouvirem falar em combustíveis fósseis, tá? Ou seja, são energias, né, foram produzidas, né, a partir de reações químicas naturais realizadas no interior da crosta terrestre e ocorrem exclusivamente em áreas de rochas sedimentares, né, em áreas de bacias sedimentares e são provenientes do que? De matéria orgânica, né? No caso, o carvão mineral, a partir do soterramento de restos de árvores, né, florestas que foram soterradas, aí produziram aí o carvão mineral. E o petróleo a partir do quê? A partir né, a partir do momento que foram soterrados, cobertos por restos de animais, restos de vegetais, né, plâncton, animais marinhos, foram o quê? Foram cobertos, seja em área marinha, seja em lagos, né, foram cobertos e aí, com o decorrer do tempo, né, houve reações químicas, né, houve mudança de alternância de temperatura e pressão que fez com que surgissem essas fontes, né, esses combustíveis fósseis. Tranquilo? Olha só, eles são utilizados na indústria, né, por sua alta capacidade de combustão, tá? Então, esses combustíveis fósseis são utilizados na indústria por sua alta capacidade de combustão, né? Como é o caso aí do carvão mineral, cuja queima gera energia para a produção de bens industrializados, né? Então, cuja queima gera energia para a produção de bens industrializados, porém lança na atmosfera uma grande quantidade de dióxido de carbono, né? Além de enxofre. O petróleo, por sua vez, é mais utilizado como combustível, né? Veja só, enquanto o carvão mineral é muito utilizado aí nas indústrias por sua alta capacidade de combustão, já no caso aí o petróleo, por sua vez, ele é mais usado como combustível dos veículos
automotivos. Além de ser matéria-prima de diversos tipos de indústria, né? Não é só a questão mesmo energética, né? O petróleo também ele é matéria-prima aí de diversos tipos de indústria. Já o gás natural é usado, já no caso aí do gás natural, ele é usado como combustível de veículo, além do seu uso doméstico. Como o uso doméstico? Como gás de cozinha, né? Como gás de cozinha. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Viram aí como os combustíveis fósseis são formados, né? Em que eles são utilizados, né? Então, olha só, gente. Como resumindo aí, como vocês estão observando na telinha aí, essas fontes não renováveis de energia, né? Elas se caracterizam exatamente por serem aquelas, né? Que não se renovam, tá? Que não se renovam rapidamente no meio ambiente. Esse processo que vocês observaram aí dos combustíveis fósseis mostram, né, que não se renovam rapidamente no meio ambiente, já que para que tanto petróleo, gás natural e carvão mineral se formem novamente, isso passa milhões de anos, tá? As energias não renováveis são provenientes de reações químicas naturais, né? Que ocorre aonde? No interior da crosta terrestre, em que áreas? Em áreas de bacias sedimentares, tá? E são resultantes do quê? São resultantes de matéria orgânica, tá? E aí, como exemplo, nós temos o caso aí do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, né? E aí, veja bem, são elementos que demoraram centenas de milhares de anos para serem produzidos. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o meu tempo expirou, né? Esse primeiro momento da nossa aula, né? Finalizou, tá? Aguardem aí 3 minutinhos que nós retornaremos para o nosso segundo momento, para o nosso segundo tempo, ok? Beleza? Eu aguardo vocês.